Olá pessoal, hoje 20 de novembro de 2020, uma data muito especial para a sociedade brasileira refletir. Hoje é o dia da consciência negra. Vamos falar um pouco como foi construída essa data e falar um pouco para a gente entender mais sobre a chegada do negro no Brasil e essa exclusão até hoje tida, construída dentro da sociedade brasileira, de um racismo estrutural que eu pratico, você pratica, nós praticamos. E a gente precisa combater dentro de nós mesmos essa forma de racismo que acabamos achando que não cometemos e cometemos dia a dia. Essa data ela foi construída a partir dos anos 70, quando descobriram o dia da morte de Zumbi. E através dessa data ela foi colocada através de muitas lutas, né, a partir que o Brasil foi perdendo a força da ditadura militar, uma certa redemocratização, e o que aconteceu com isso? Os movimentos negros foram surgindo com mais forças e conseguiram colocar essa data como uma data da consciência negra. E para vários movimentos negros, lembrar que quando a gente fala em movimento negro, ele é heterogêneo, são vários, não, eles não defendem apenas uma única causa, eles têm várias vertentes, várias raízes, vários caminhos. E para vários essa data é a mais importante e não a data da abolição, que para muitos o Brasil ainda não se libertou da escravidão, o poder público apenas deu uma carta e automaticamente abandonou o povo negro, e a gente está vendo até hoje esse abandono, né? Isso aí é mais do que verídico. Lembrar que na cultura brasileira, o Brasil tinha dono, o Brasil tinha pessoas, os índios estavam lá. Chegam o povo branco, os europeus, chegam aqui, colonizam, porque não teve nada de colonização, teve apenas extração, ou seja, eles queriam levar tudo que o Brasil tinha de riqueza, principalmente ouro. Lembrar que nós vivíamos uma época do mercantilismo, né? Começo do século XVI, e o sonho português era levar o máximo de ouro possível. Isso foi encontrado algumas outras riquezas, tentaram escravizar o índio, e nesse mesmo processo, a Europa já começava um trabalho de escravidão dentro da África. Lembrar que a África, ela não era essa África que conhecemos hoje. Uma África dividida em países, nações. Não era isso. Eram tribos, certo? Uma tribo e era inimiga da outra. Essa tribo, quando capturava esses inimigos, vendiam ou trabalhavam como escravos essas pessoas. Então, o que eles faziam? Vendiam essas pessoas aos portugueses. Na visão da história contada pela classe dominante, é que o negro escravizava negro. O negro nem sabia o que era esse sentido de negro. Na visão dele, aquilo era inimigos de outras tribos. Ele apenas vendia esse povo para os portugueses e os portugueses traziam eles para cá. Certo? Primeiro ponto é esse. Chegando aqui no Brasil, outra visão que temos errada é que pensamos que o negro veio só de uma parte da África. Ele veio de várias. Eles chegavam aqui, como eram várias tribos, falavam línguas totalmente diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, até chegar mais ou menos o que temos hoje em dia da religião mãe africana desse século XX. Mas essas religiões eram diversas, não era uma só não, nem duas, nem três, eram várias. Suas línguas também diversas. Segundo Laurentino Gomes, nesse livro aqui, Escravidão, ele relata que esse livro vai até a morte de Zumbi, certo? A primeira coisa que ele relata nesse livro é que nós trouxemos para cá, nós, eu digo os brasileiros, os portugueses, os europeus, trouxeram para cá cerca de 40% dos escravos da América, ou seja, 40%. Isso deu em torno de 5 milhões de cativos negros, foi trazido à força, e fora os que morreram no meio do caminho, né, à força para morar no Brasil. Aliás, morar não, ser escravizado no Brasil, certo? Eles foram trazidos à força para ser escravizados no Brasil e ser mão de obra e barata para a elite burguesa
portuguesa, certo? E com pouco tempo os franceses e holandeses. Lembrar também que o Brasil da época não era um Brasil que conhecemos hoje dividido entre estados. O Brasil não tinha nem noção de país. Essa noção de país nesse livro ainda não é contada, porque a noção de país é só construída no Brasil com a chegada de Dom João VI, em 1808. Até isso aí, não tinha essa construção. O Brasil era uma bagunça. Principalmente quem acompanha um pouco a história da Inconfidência Mineira vai entender um verdadeiro faroeste que se vivia ali. A gente conta a história americana do faroeste era ali, né? A Inconfidência Mineira, naquela região, que era depois da descoberta do ouro pelos bandeirantes, era terra de ninguém. Não tinha-se leis e fazia o que queria e o ouro todo usurpado para fora. Certo? Lembrar que o negro não tem direito a estudar. O negro era escravo. E as leis, elas foram devagar, muito devagar, para melhorar a vida do negro. O primeiro ponto foi a lei do ventre livre, a lei quando se completa acima de 60 anos. Já pensou um escravo chegar até 60 anos? Isso é uma coisa utópica, né? São raros. Um escravo morria rápido, ele era... Fora as chibatadas, que era todo dia, né? E até chegar à abolição. Para chegar à abolição, o Brasil tem que entender que o Brasil também tinha muita dependência do sistema capitalista, já começando a atuar. A Inglaterra lá entendeu, não é porque a Inglaterra é boazinha, não. Ela entendeu que o negro não poderia ser mais escravo. Porque na visão inglesa, que era o capitalismo, o negro é um consumidor, como todos nós somos. Então o negro passaria a ser um proletário. Certo? Tem uma diferença entre proletário e burguesia. Certo? Burguesia são os dons de produção. O proletário é o que emprega a sua força de trabalho. Ó, eu entrego minha força de trabalho para o burguês e ele me paga isso. Essa vantagem que o burguês ganha em cima de mim é o que é chamado de mais-valia. Voltando novamente aqui para a parte do racismo, imagine aí o Brasil no final do século XIX, o Brasil abole a escravidão, mas ela abandona o negro. E esse abandono, o negro fica refém, jogado nas ruas, mendigando, passando fome, bebendo muito. E não, que emprego? Quem queria empregar um mendigo, uma pessoa... E sem contar uma cultura muito racista que tínhamos, aliás, até hoje temos. E o que é que se aconteceu com essa época? Outra coisa interessante, a construção das favelas. A construção de nosso samba. Tudo vem daí, certo? Tudo começa, as construções das favelas, a partir da Guerra de Canudos. Quando os soldados, após a guerra, chegam no Rio de Janeiro e não conseguem locar o que eles queriam que o governo federal tinha liberado. E a partir daí, junto com os negros, eles começam a ir para as periferias, locais periféricos, ou seja, locais distantes, e começam a se amontoar. Inicialmente, não é o nome favela, Cortiço, o primeiro deles, Cabeça de Porco, né, que é o mais famoso deles, e a partir daí começa a se proliferar. Esses cortiços vão virando favelas. Então o negro ele foi assumindo esses morros, os morros cariocas. Muitos negros vindo da Bahia trouxe a religião. É onde começa a história de Tiaciata, que é justamente onde vai começar o samba, a se montar o samba. Que interessante como é a cultura dominante, ele usurpa, ou seja, ele roubou o samba. O samba é tido hoje em dia como genuinamente brasileiro. Não, ele é genuinamente negro, ele vem da cultura negra, certo? Esses negros moravam no Brasil, mas eles vêm de cultura negra. Negra, não é genuinamente brasileiro, não, certo? Vem de dentro das favelas. Ali vão surgir as escolas de samba, que hoje em dia ainda são muito famosas. E quem quiser uma boa pesquisa pode ler sobre o livro Samba, de Lira Neto. Até agora só tem um, mas vão ser três livros. Através dessa leitura vocês vão compreender a história do samba e do negro. E interessante, Santa Luzia. Como é que Santa Luzia está em relação ao racismo? Infelizmente eu fiz algumas pesquisas, mas não tem tanta coisa apurada. O que eu sei e que eu aprendi através de alguns livros que eu li, conversando com amigos,
Santa Luzia, o negro também aqui, falando a questão do talhado. Ele, através de Filmaruanda, a gente vê que o negro ele vai para um local bem distante, né? Sempre é assim. Esse local hoje é tido como um quilombo. Interessante que nas viagens que faço por aí, de moto, viajando de bicicleta com o pessoal, onde eu chego, Santa Luzia não é mais conhecida pelo São João. Santa Luzia do Talhado, do quilombo do Talhado. Olha como é interessante. Mas também vi outra coisa interessante. Ontem, uma própria moradora do quilombo do Talhado, que hoje em dia não está no Talhado, porque ela ascendeu socialmente para estudos, está estudando fora, mas é quilombola, é do Talhado, certo? Fala que no Talhado até falta água. Água, certo? Quais as políticas públicas do nosso município voltadas para o negro? Lembrando que há décadas atrás, Santa Luzia tinha o Clube do Negro e o Clube do Branco. Quem lembrar, eu não alcancei essa época, são meus pais, meus avós que me contaram, meus amigos. No Clube do Negro todo mundo podia entrar. No Clube do Branco, só o branco podia entrar. E que era interessante, muita gente branca ia para o Clube do Negro porque a festa era mais animada. Interessante essas coisas, né? Bem, bem complexo isso. Aí, hoje em dia foi construída uma rua há pouco tempo, tem uma frase bonita da consciência negra, justamente voltada para esse dia. Tem lá também desenhos da Irmandade do Rosário, enfim, ali está se contando a história e a cultura de Santa Luzia, muito boa. Parabéns, a pintura é espetacular, a cultura ali, quem passa ali, olhe, reflita, se critique, analise se você comete racismo estrutural. Se comete, pare, pense, reflita dentro de si mesmo para diminuir isso. E eu termino aqui esse pequeno relato, certo? Pedindo desculpa à comunidade negra pelas vezes que eu cometi o racismo estrutural. Peço que quando isso for cometido me ajude a não fazer novamente e peço que falem porque eu vou lutar dentro de mim contra isso, para isso nunca acontecer. O sonho de um Brasil livre é um sonho de equidade, certo? O que é equidade? Equidade não é igualdade. Igualdade é todo mundo igual, certo? Equidade é eu pegar essas pessoas de menores ascensão e tentar igualar até o nível dessa ascensão aqui social maior. Então isso aqui seria equidade, certo? Num país que tem a segunda maior população negra do mundo, é inadmissível você ter a minúscula quantidade de políticos negros, juízes negros, professores negros e os salários dos negros ser isso aqui perto do salário do branco. E quando eu falo negro, eu já estou citando aqui tanto homem como mulher, certo? Imagina o salário de uma mulher negra, deve ser isso aqui perto da mulher branca, que já é, de certa forma, baixo em cima do homem dominante branco, certo, gente? Apenas aqui uma pequena reflexão, lembrar que outra coisa interessante, como é o dia da morte de Zumbi, tentam se contar a história de Zumbi, que Zumbi escravizava negro, não sei o quê. Segundo Lira Neto, aliás, segundo Laurentino Gomes, que é esse livro, Escravidão, ele fala o seguinte: contar a história de Zumbi é algo muito difícil e complexo. Primeiro ponto, quem estava ao lado de Zumbi não sabia escrever. Ele não podia estudar. E quem escreveu sobre Zumbi foram quem perseguiu e matou Zumbi. Zumbi foi apenas um rebelde que tentou construir uma certa sociedade livre, um povo livre, e defendeu esse povo abertamente contra o domínio branco. Não aceitava ser mais escravo, não aceitava ser acorrentado, não aceitava ser açoitado. Zumbi dos Palmares. Sua história vai ser difícil de ser contada, mas um dia ela será. Lembrar também que no Brasil já temos algumas boas políticas públicas, como as cotas raciais, muito criticadas por quem não tem um conhecimento sobre elas. Isso é a forma de uma equidade, de você fazer o negro entrar dentro da universidade e ascender socialmente, certo?
Lembrar também que temos leis hoje em dia obrigatórias. Eu, como professor, eu preciso dar aulas sobre a cultura negra, o esporte da cultura negra no Brasil e da África dentro da minha escola que eu ensino. Isso é obrigatoriedade, eu tenho que fazer isso. Reflita em Santa Luzia, quando o negro ascende, o que é que acontece com ele? O que é que se fala sobre esse negro? Quando o branco ascende socialmente, interessante, ninguém fala. Quando o negro ascende socialmente em Santa Luzia, o que é falado? Então, gente, isso aqui é 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra. Quando passar naquelas pinturas lá pertinho aqui da minha casa, analise cada pintura daquela, reflita um pouco sobre o que fazemos aqui com nossos negros, nossos amigos, nossos irmãos. E, aliás, por que não dizer que eu sou um descendente, um afrodescendente? Olha a minha cor. Será que eu venho do europeu branco puro? Eu acho que não. Eu venho de uma raça bem diferente desse europeu branco puro. Certo? Que é a verdadeira miscigenação brasileira. E é isso aqui. Nós somos brasileiros por isso. Vários povos, várias pessoas, várias etnias, várias religiões. Certo? E inclusive um abraço aí para as religiões africanas, que eu compareci algumas vezes para conhecer a história, ver a forma de trabalho dessas religiões. Interessante, né? Quando você fala nessas religiões africanas em Santa Luzia, eles fazem coisas, eu não sei a palavra correta, vou chamar de culto, né? Porque eu não sei a palavra correta. E algumas pessoas, isso aqui não presta, é isso. Engraçado, quando você bota uma igreja católica, é normal. Mas se fizer um candomblé, não é normal. Até nisso nós temos racismo estrutural. Já pararam para pensar? A igreja católica, onde colocar uma evangélica, é normal. Agora, quando se coloca alguma coisa de religiões africanas, isso é coisa de... já sabe o que vão dizer, né? Pois bem, pessoal, obrigado. Um pequeno relato. Até breve.